Seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é uma alegria poder ter contato com você, entrar na tua casa, aí no lugar onde você está, ser a tua companhia por onde você estiver. Em nosso encontro de hoje, nós vamos refletir sobre algo maravilhoso para o nosso coração. 2 destinos, a história do rico e do Lázaro. E nós queremos refletir sobre os 2 destinos que esses homens tiveram. Fique com a gente, é uma reflexão valiosa para a sua vida e para o seu coração. A vida é mesmo assim, enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Vamos lá! Sei, a vida é mesmo assim. Lindo! Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, volte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Lutar e sorrir, para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 146. Nesse salmo, o salmista fala da fragilidade do ser humano e da sua total e completa dependência de Deus. Deus não se cansa de prover o necessário para o corpo e a vida dos que confiam nele. Por isso o salmista diz que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Vamos ler o Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra
e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos daqueles que são maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! A parábola do rico e Lázaro apresenta dois indivíduos em situação totalmente diferente. Um deles era rico, usava roupas caras, dava grandes festas, vivia como os ricos em geral vivem, uma vida muito boa. O outro era pobre, doente, cheio de feridas, jogado na sarjeta e procurava matar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. O homem pobre enfrentava várias privações e dificuldades e, além disso, também lidava com a indiferença do rico diante da sua casa. Chegava o dia em que os dois iriam morrer. Cada um, depois da sua morte, foi para o seu lugar. O rico agora enfrenta dificuldades lá no inferno, enquanto o pobre recebe o alívio e descanso lá no céu. Qual a razão que levou o homem rico para essa situação? Certamente não foi a riqueza dele em si, mas a sua atitude diante de Deus, diante da sua palavra. Se ele tivesse dado ouvido à lei de Moisés e aos profetas, ou seja, a palavra de Deus, ele saberia o que Deus esperava dele: amor a Deus e amor ao próximo. Mas não havia espaço na sua vida para isso. Agora, resta-lhe apenas a preocupação com os seus irmãos que seguem no mesmo caminho que ele seguiu. O caminho de total indiferença, tanto para com Deus, quanto para com o próximo que necessita de auxílio. Qual a razão que levou Lázaro para o céu? Certamente não foi a sua pobreza ou o seu sofrimento, mas o fato de que Deus o alcançou com a sua palavra e lhe deu a maior de todas as riquezas, que é a fé. Por isso, ele se apegou às promessas de Deus, especialmente a promessa da salvação em Cristo Jesus. Sim, pois é unicamente por esta promessa e nesta fé que a pessoa é conduzida para a vida eterna dos céus. Portanto, o nosso texto nos convida a refletir sobre o tema duas vidas, dois destinos. Quando olhamos para o homem rico da parábola, o que encontramos? Um homem que recebeu de Deus todos os bens que possuía. E aquele homem se apegava a esses bens como se fossem exclusivamente seus, fazendo questão de ostentá-los diante de todos. Ele também se recusava de receber de Deus a maior de todas as riquezas, que é a sua palavra, o Evangelho Salvador. A sinagoga, a igreja mais perto da casa dele, estava aberta sempre, oferecendo sempre oportunidades ricas para ele ouvir e meditar na palavra de Deus. Mas aquele homem, aquele rico, ele nunca estava lá. Foi exatamente por desprezar essas coisas que ele não teve sensibilidade para socorrer e ajudar o mendigo que estava à sua porta. Aquele homem rico não foi reprovado porque tinha comida boa, roupas finas, pois muitas pessoas fiéis a Deus também eram ricas e ainda hoje são ricas. Usavam vestes finas, como o rei Salomão, por exemplo, como Esther, como Davi, como Daniel e tantos outros. Mas porque aquele homem colocou neles o seu coração, ele os desejava, apegou-se a eles e os escolhera, tinha neles toda a sua alegria, todo o seu desejo, todo o seu prazer, e ele fez disso o seu ídolo. O fato dele desprezar a palavra de Deus ao longo de toda a sua vida selou o seu destino eterno. Agora, ele estava no inferno.
Ali, Deus lhe deu a possibilidade excepcional de ver a Lázaro que estava no céu e de suplicar um favor das mãos daquele que os seus dedos cheios de luxo se recusavam a tocar, aquele que ele sempre desprezou, aquele para o qual ele sempre foi insensível enquanto estava vivo. O seu pedido, óbvio, foi negado, pois o texto diz que há um abismo que separa esses dois destinos. Quando o rico viu seu pedido negado, ele solicitou que Abraão enviasse Lázaro para falar com os seus irmãos. Esse outro pedido também foi negado, pois os seus irmãos tinham todas as oportunidades para ouvir a palavra de Deus, e não será a aparição de uma pessoa dentre os mortos que os convencerá. O que aquele rico fez pode acontecer conosco hoje. Em primeiro lugar, quando somos tentados a concentrar a nossa vida e todos os nossos esforços na busca e na valorização dos bens materiais. Quando somos tentados a pensar que, se tivermos riquezas e bens, então teremos tudo o que precisamos para uma vida feliz. Em segundo lugar, quando pensamos que a palavra de Deus é insuficiente para a nossa vida cristã e para a nossa salvação. E por pensarmos assim, somos tentados a dar ouvidos a doutrinas falsas que prometem às pessoas tudo aquilo que aquele homem rico tinha. Uma vida próspera, muita riqueza, muita fartura, muito dinheiro, mas faltava àquele homem o principal, a maior de todas as riquezas que ele desprezou ao longo de toda a sua vida, a fé em Cristo. É por isso que tantas vezes somos tentados a desprezar a pura e sadia doutrina, a palavra escrita de Deus, a norma e regra única e segura de fé e de vida. Como naquele tempo, ainda hoje a palavra de Deus é anunciada e proclamada. Estamos nós nos apegando a ela? Valorizamos essa palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Consideramos a palavra de Deus a nossa maior riqueza? Por desprezar essa maior riqueza, o homem rico teve como destino o inferno. Querido amigo, o inferno não é uma ficção ou uma imaginação doentia, não é uma ameaça, mas é real. Seus tormentos são terríveis. É uma chama consumidora que nunca destrói. É uma sede tão violenta que nada pode aliviá-la. É ter a habilidade de ver a felicidade dos santos nos céus, mas não ter a menor possibilidade de participar dela. É não receber a libertação e a salvação das torturas eternas que se sofrerá ali. Ali, toda e qualquer esperança se foi para sempre. O inferno promove sofrimentos sem fim. Na sua vida, tudo indica que o rico nunca teve sede pela palavra de Deus, sede pela sua verdade maravilhosa do Evangelho. Nunca desejou ardentemente ouvi-la e lê-la. Agora, ele conhece uma sede que nunca se pode saciar. Agora está no inferno, em chamas eternas que nunca se apagarão. Como mudou a sua situação? Antes da morte, Lázaro olhava para dentro da sala do banquete e estava privado de tudo. Agora ele, o rico, vê a cena da abundância do céu e está privado de tudo, da companhia, do amor, da proteção, do amparo de Deus. Por isso ele se sente atormentado naquela terrível chama. O outro destino do qual o nosso texto nos fala é o céu, a vida eterna, onde estava Lázaro, recolhido pelos anjos de Deus junto a Abraão. Lá ele desfruta de toda a felicidade e alegria que nunca terão fim. Ele está na presença eterna de Deus. O que levou Lázaro para lá, para o céu, para o paraíso eterno? Não foi a sua pobreza, não foram os seus sofrimentos. Mesmo sendo mendigo, pobre, doente, Lázaro foi alcançado pela mensagem do amor de Deus que não isenta ninguém. Deus quer salvar a todos. Essa mensagem que aponta para o sacrifício, para a morte, para a ressurreição de Jesus. O derramamento do seu sangue inocente na cruz para redimir toda a humanidade perdida. E foi nessa promessa que Lázaro se apegou durante toda a sua vida.
E por isso, depois da sua morte, ele foi levado para a eternidade feliz com Deus lá no céu. Esta mesma mensagem nós temos ainda hoje. É através desta mensagem que Deus quer alcançar ricos, pobres, sábios, ignorantes, homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, todas as pessoas de todos os lugares, raças, tribos, povos, nações. A cada oportunidade que Deus nos dá para ouvir a sua palavra, Ele está nos convidando para perdoar os nossos pecados, para reforçar a fé em Cristo em nosso coração. A cada oportunidade que temos de ler e meditar na palavra de Deus, Ele está fortalecendo a nossa fé e orientando a nossa vida para que não concentremos os nossos esforços na busca dos bens materiais, mas que valorizemos, em primeiro lugar, a maior riqueza que alguém pode ter, a fé em Cristo Jesus, pois é somente esta fé que conduz à vida eterna, feliz com Deus lá nos céus. 2 vidas, 2 destinos. A maneira como nós vivemos aqui, aquilo que nós apegamos a nossa vida aqui, aquilo em que está o nosso coração, mostra que destino teremos depois da morte. Que você e eu possamos nos apegar à palavra salvadora de Deus e assim ter a certeza da vida eterna com Deus lá no céu. Que Deus nos ajude. Amém. Olá, sou o Rafael, japonesa pastoral, e eu digo para vocês que torcer para o Inter é pecado, já que é o tema do nosso programa hoje. Oi pessoal, eu sou o Max, também pastor, e eu ainda me pergunto até hoje, no lugar do Jon Snow, o que eu teria feito? Olá pessoal, eu sou o Gustavo, e para mim, eu acho, que coaching espiritual também é heresia. Oh, boa! Tudo bem? Meu nome é Tom Pacheco, eu sou maestro aqui da capela e eu também acho que confundir o seu time do coração ou haver novas propostas que sejam diferentes do azul, preto e branco também é um pecado e deve ser evitado em todos os Então você concorda comigo? Concordo. Então. Muito bem, estamos aí num novo formato do programa Toque de Vida, um formato em que nós vamos debater assuntos e trazer vídeos e participações das pessoas da comunidade aqui de fora e pessoas até de outros estados do Brasil. O tema de hoje a gente escolheu falar sobre pode ou não pode a relação de Jesus, de Cristo com a cultura ao redor da igreja, com a cultura, Então é um programa talvez que vai trazer algumas polêmicas, mas a gente está aí para debater um pouquinho, E eu, assim, para a gente talvez começar esse debate, eu lanço um dado interessante na Igreja Luterana, no início do século XX, houve um debate sobre se pode ou não pode pagar a Previdência Social, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E a conclusão que muitos chegaram, foi de que você pagar o INSS hoje, na época era outro nome ali, outra sigla, mas você pagar para o governo para se aposentar era pecado, mostrava que você não confiava em Deus. E aí? Pois é, me parece que esse é o grande ponto assim, da nossa discussão e do tema hoje, Ele dá muito pano para a manga, porque o que a gente está falando basicamente é de como que a nossa fé se relaciona com o mundo no qual a gente está. E o mundo que a gente está, ele é um mundo que está em constante transformação, mudança, coisas vêm, coisas vão, novas propostas de como organizar a sociedade, e a Previdência Social é uma maneira de tentar organizar a vivência social. Então essas coisas acontecem e de alguma maneira nós com a nossa fé então queremos dar uma resposta em relação a isso. Isso está de acordo, está alinhado, se eu participar disso ou me envolver nisso de alguma maneira eu vou estar dando um mau testemunho a respeito da minha fé. E se a gente parar para pensar, as pessoas de maneira geral fazem perguntas como essa o tempo todo, Elas querem poder compreender, o que a minha fé tem a ver com o meu dia a dia? Ou de que maneira que a minha fé impacta o meu dia a dia?
E aí, nesse ponto, né, o Gustavo fala do coaching. Explica um pouco o que é o coaching espiritual e o que tem a ver com pode e não pode. Assim, tem a ver com o que o pastor Max falou ali? Claro, com certeza. Querer respostas. Até a questão dos anarcapitalistas, né, os ANCAP conhecidos, eles também estão surgindo por conta desse problema do Estado. Eles veem que o Estado não é mais necessário. Mas isso é um papo para um outro momento. A questão dos coachings que eu vejo é aquele antropocentrismo que acaba vindo e que acaba movendo a sociedade, dizendo que nós temos a força, nós temos o poder, nós podemos porque nós somos assim ou somos assado, etc. E em meio a esse coaching que surgiu, existiu o coaching empresarial, que foi feito para empresas, mas ele acabou migrando para a questão da religião, então se tornou o coaching espiritual. E o coaching espiritual... É meio estranho a gente falar de antropocentrismo, sendo que a religião é ligar o homem a Deus, é mostrar como chegar até Deus, né? Ou no caso da nossa religião luterana, como Deus chega até nós, né? E quando eu digo que o homem que vai até Deus por meio de uma autoajuda ou de sua força interior... O coach fica, dando dicas, assim? Eu não conheço muito bem. Você pode dar um exemplo para nós, assim? Como é que o coaching vai lá e fala sobre a minha relação com Deus? Se você é o coaching, eu chego assim, igual o pastor Max fala, e como que eu chego a Deus, ele vai ter uma resposta? Claro. Dá um exemplo aí, finge que é um coach. O coach, por exemplo, no âmbito mais empresarial ou de motivação de vida, né? Se você não tem pernas, na verdade isso não é um problema, isso é uma oportunidade de você investir em algo que ajude outros cadeirantes. Por exemplo, esse é um exemplo até positivo, tem pessoas que fazem isso. Só que no âmbito da fé, por exemplo, se Deus virou as costas para você, você constrói as pontes em direção a Ele. Então, é uma série de argumentos e de motivações que são no âmbito relacional entre os seres humanos. É como se eu usasse motivação para que o ser humano fosse em direção a Deus. Né? Acho que é bacana isso que tu fala aí do âmbito, né? Porque para mim é uma palavra interessante ou importante. Porque quando a gente fala de como viver a nossa vida nesse mundo, a gente está falando sobre buscar discernimento, saber identificar o que é o que, qual é o papel de cada coisa e que lugar ela ocupa na nossa vida, né? E talvez o discernimento que seria necessário quando a gente pensa a respeito do coaching espiritual é quais são as coisas na minha vida que dependem de Deus e quais são as coisas na minha vida que dependem de mim mesmo. E talvez as pessoas tenham justamente dificuldade de fazer esse discernimento. Existem coisas que são exclusivas, totalmente, sem nenhum dedinho meu, feitas por Deus. Como, por exemplo, o perdão dos pecados, a salvação conquistada por Cristo, né? Isso é Deus quem age. Mas existem outras coisas que Deus me chama para agir, né? Ele me chama, por exemplo, para fazer diferença na vida das pessoas que têm alguma deficiência, né? E esse é um convite para nós demonstrarmos ou darmos testemunho do amor. E o fato é que, às vezes, a gente não sabe fazer isso. E daí me parece que, em alguns momentos, a gente precisa de porque coach é o técnico, né? Aquele que nos diz, mais ou menos, nos aponta caminhos, direções e como seguir e tal. Então, eu me pergunto se não é isso que falta, às vezes, nas pessoas. É discernir o que é do que, ou o que pertence aonde. É verdade. Mas, assim, eu noto que, às vezes, tem aquela terceirização do trabalho, né? Por exemplo, no meu ponto de vista, um pastor não deixa de ser um coaching. Vamos usar só claro, uma metáfora, tá? Não é literalmente. Mas um pastor, ele às vezes lembra, né, a sua membresia, né? Ele lembra de alguns conceitos, né, de perdão, de fé e salvação, e às vezes motivação, por que não, né? Mas me parece que às vezes a gente terceiriza isso para os coaches, né? Eu terceirizo dar uma assistência. Não, eu não vou dar assistência, eu vou terceirizar isso para uma ONG que dá assistência, então eu não preciso dar assistência. Tá? Eu não vou falar com o pastor se eu estou me separando, eu vou falar, sei lá, com o coach matrimonial. Matrimonial. Ou então, assim, de repente até... assim, eu preciso... Você falou que Deus nos convida a fazer algumas ações, né? Por exemplo, eu não vou fazer uma ação, por exemplo, de ajuda humanitária. Não vou fazer isso aí. Por quê? Porque já tem um grupo na minha igreja que faz isso, então eu não preciso me envolver com isso. Então, aquela terceirização das coisas, né? Ou seja, eu começo a abrir mão de fazer isso, né? Então, você falou ali do pastor, né? Ser o coaching, né? Um conselheiro, digamos assim. Acho que tem na história da Reforma, Lutero
teve quase que um coaching, né? Que era o Staupitz, né, que era o abade do mosteiro. Um pai espiritual para ele, né? De certa maneira. Espiritual, que ele falou sem falar, mas que ele foi guiando Lutero. Lutero, vai lá para Roma, né? Para ver com seus próprios olhos. Vai fazer doutorado. Isso, né? Você é um cara que tem que estudar e entender melhor. Acho que aí seria talvez não um coach antropocêntrico, mas um pai na fé, assim. Que a grande diferença entre o pastor e o coach é que o pastor vai dizer para os seus ouvintes que eles não são capazes sem Cristo. O coach vai dizer que eles são capazes... Vai apontar para Cristo, então. O pastor e o cristão vai apontar para Jesus. Com certeza. Pois é, mas de novo, daí para mim é importante o discernimento, né, Gustavo? É capaz do quê? Existem coisas, eu sou cristão, né? Mas existem coisas que eu sou capaz de fazer sem acreditar em Cristo. Né? Então, essa é a questão do discernimento que eu penso que é importante no Mateus 6 tema fala isso. Mateus 6, 24 e 34, quando Cristo faz aquela análise das aves, né, do céu, que são alimentadas por Deus, e também as flores que são vestidas por Deus. Ali, Cristo não é contra as pessoas que são prudentes, mas ele é contra aquela ansiedade exagerada por coisas que ainda nem aconteceram. Então, aí tu fala de prudente, né? Daí eu volto à tua fala e pergunto pro Fukui, que foi quem iniciou o assunto, né? Que ele falou da Previdência, né? Como é que esse negócio se relaciona com a questão da Previdência ali, Fukui? Pois é, esse texto aí se relaciona com a discussão sobre a Previdência? Deixa eu botar uma pimentinha. Tá, vamos inverter. Não contribuir com a Previdência é pecado? Então, boa pergunta, né? Eu vou dar um exemplo assim. Eu conheço uma pessoa que comprou um carro numa outra cidade, não fez seguro e trouxe o carro. Eu já não faria. E a gente teve um debate, né? A pessoa falou, falta fé para você. E eu disse, não, mas não falta fé para mim, falta previdência, falta talvez cuidado, né? Pode acontecer coisas com você. Né? Então, eu não sei dizer se pode ou não pode. Na minha visão, aquilo que está na nossa mão, se a gente deixa de fazer... Mas não é um abuso, sei lá, tipo assim, olha, eu estou eu estou me arriscando aqui, então... Será que teu papel. Eu não estou quase tentando a Deus, de repente? Pois é, exatamente. Eu não estou quase tentando a Deus, né? Porque assim, Deus ele age na nossa vida através de meios. E de repente, para cuidar de mim, o meio que Deus colocou à minha disposição para quando eu for velhinho, seja a aposentadoria. E é interessante como assim, ó, claro, a gente já presencia isso algumas vezes, mas como está no nosso meio, as pessoas fazem isso conscientemente, são conscientes. Olha, eu vou comprar um carro na cidade, mas está sem seguro. E tô sem step também, então Deus, por favor, vai na minha frente. Tu vai consciente fazendo aquilo, sabe? E aí se o policial pega o carro ali que tá quem é que falhou? Aí a gente reclama de Deus. Pessoal, nossa conversa tá boa, mas eu queria convidar alguém aí, nós gravamos um vídeo com o Hamilton Nesorg, amigo ele, é conhecido como Zé também, e ele quer trazer um testemunho sobre esse tema aí, vamos ver o que o Hamilton tem a dizer para nós sobre esse tema, pode, não pode, que coisas que o cristão deve ou não fazer. Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Esse versículo que o apóstolo Paulo nos coloca nos traz bastante responsabilidade. Como decidir sobre o que queremos fazer e o que vamos fazer? Eu acho que tem uma forma para mim, mais simples, é passar pelo crivo das 3 peneiras. A primeira peneira é aquilo que eu estou decidindo fazer vai contra as escrituras sagradas? Se vai, não faço, mas se não vai, então eu passo para a segunda peneira. A segunda peneira é aquilo que eu vou fazer vai causar dano a alguém ou a mim mesmo? Se causa, não faço. Se não causa, passo para a terceira peneira. A terceira peneira é aquilo que eu vou fazer, a minha decisão, que a minha escolha vai ir contra a minha consciência? Se for, eu não faço. Mas se não for, então eu posso fazer. Passando pelo crivo dessas 3 peneiras, acredito que a gente vai amenizar bastante a chance de estar fazendo alguma coisa errada para gente que é cristão. Sabemos que a Bíblia nos diz que é impossível não pecar e que a gente vai pecar. Mas tendo esses princípios, esses cuidados, acho que facilita bastante e vai nos dar uma chance de ter uma decisão mais acertada. A gente agradece aí, Zé, pela participação, né? O que vocês acham? Como é que vocês reagem ao que o Hamilton partilhou com a gente?
Ele cita Paulo, né? Tudo, eu posso tudo, né? Mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? Acho que o problema, para mim, né, hoje é que as pessoas querem as respostas muito tipo sim, não e terceirizando, assim. Então eu chego lá no pastor e pergunto, posso ir no carnaval ou não? Posso beber cerveja? Não posso, né? E aí a pessoa espera uma resposta pronta, né? As pessoas vão a um psiquiatra, um psicólogo nesse espírito, ó, estou me sentindo assim, eu quero um remédio, eu quero um tratamento, né? E o pessoal não quer mais refletir, né? Acho que tem uma outra questão ali que o João, né? Carinhosamente chamado de João. Zé. Hamilton Zé, desculpa. Que ele colocou, mas também vale a gente pensar que às vezes você pode fazer aquilo, não fere nenhum princípio que ele colocou, mas às vezes o tempo não coopera com aquilo. Tipo assim, se eu fizer isso agora, nesse momento, pode causar um constrangimento. Então eu não deveria fazer agora, mas eu deveria fazer, mas em um outro momento. Tem a questão do tempo também, porque às vezes aquele momento não é apropriado. E às vezes quando você quer fazer o bem, mas aquilo naquele momento não é apropriado. E acho que... Tem um exemplo assim, Tom? Tem um exemplo que aconteceu comigo. A gente foi fazer em Novo Hamburgo, a gente tem um coral. Eu fui regente desse coral por 13 anos seguidos, assim, nossa, foi muito bacana. E é um coral ele variava assim de às vezes 80 a 120 membros, porque não era só uma igreja, era um monte de outras igrejas se reunindo nessa igreja para fazer um coral, né? Um grande coro e tal. E a gente foi fazer uma ação de ajuda humanitária, né? A gente foi fazer uma mudança para uma senhora lá que estava precisando. Então a gente conseguiu um caminhão emprestado e e bastante gente para fazer mudança. Chegando no local para fazer mudança, a gente viu que havia algumas coisas não resolvidas entre elas, a senhora, se não me engano morava ela, o filho e mais uma enteada no mesmo lugar aqui, né? Então a gente notou que havia uma turbulência ali, não era casa única, tinha outras casas no local. Então a gente viu que se a gente fizesse a mudança ali naquele momento, a gente ia criar um problema para ela. E realmente havia um problema que ela teria que resolver com o dono da casa. A gente voltou todo mundo. Inclusive quem fez esse apontamento foi um conselheiro de jovens da nossa comunidade lá, que ele viu e comentou comigo, era o regente, mas outras pessoas, olha, acho que não é legal, porque a gente pode criar uma certa... Ele usou a seguinte palavra, a gente pode dar um mau testemunho da nossa igreja. Sabe, Tom, isso que tu está falando assim, para mim, ele traz um elemento marcante para a nossa reflexão sobre ética, que é o que fazer, o que não fazer, que é o elemento do amor, né? O amor, como princípio, uma das coisas que ele faz é nos descentralizar da gente mesmo, é fazer a gente olhar para o outro e não primeiramente para a gente. Porque é isso que você fez, né? Você se olhou para o outro, se preocupou com o outro, né? E esse, para mim, é um elemento muito importante quando a gente pensa nas decisões que a gente vai tomar na vida, é poder considerar o outro como parte do nosso processo decisório, né? E para mim esse exemplo fala sobre isso, né? Eu me lembro, já que a gente está falando sobre exemplos, né, que já há 20 anos eu fui fazer o estágio, né, na nossa igreja, na formação de pastores, que você vai fazer um estágio durante um ano numa congregação, e antes do estágio, naquele ano anterior, eu tinha cabelo comprido. E naquela época ainda se existia a discussão se pastor pode ou não pode ter cabelo comprido. Eu tinha cabelo comprido e eu tinha a convicção de que não havia um impedimento bíblico, moral, para que eu não tivesse cabelo comprido. Mas eu sabia que o meu cabelo naquela congregação poderia provocar desconforto, discussão desnecessária, algumas pessoas poderiam se sentir agredidas. Um mês antes de eu ir para o estágio, eu cortei o cabelo, né? Então, acho que é importante nós termos essa perspectiva sempre do outro também nas nossas decisões. Né? Com certeza. Fica a dúvida, né? Agora eu fiquei em dúvida se seria melhor comprido ou não. Mas eu vou ficar só imaginando. Talvez é verdade. Talvez fosse até bom para promover uma reflexão dentro daquela congregação. Eu consigo ter essa percepção. Mas há 20 anos foi essa imagem que eu tive, né? E daí é importante a gente perceber isso também, né? As nossas decisões, elas são muito situacionais, né? Tem vários elementos que são considerados e às vezes de um tempo para o outro acabam mudando, né? O que talvez é ruim para mim não seja ruim para você, no sentido, por exemplo, beber uma lata de cerveja. Se eu estou de folga, eu posso beber, se eu não tenho problema com alcoolismo, mas talvez se alguém tem, né? Em qualquer momento vai ser ruim, né? Então, acho que a situação, eu acho que a circunstância fala muito mais alto. Porque você em casa com a família, de repente não tem problema nenhum.
Mas, veja assim, uma só latinha, não tem problema nenhum. Mas e se você pensar uma só latinha antes de ir para o trabalho, dirigir? Então, a situação, ela conta muito mais alto. Assim, e por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente julga a decisão que os outros tomam, né? Porque eles tomaram a decisão deles numa situação que a gente desconhece, né? Por isso a gente tem que ter cuidado. Mas, Gustavo, eu quero que tu fale, mas eu vou convidar você para reagir ao depoimento de uma outra convidada especial nossa aí, a Adriana Leite, que nos fala lá da cidade de Tomé-Açu, no interior do Pará. Um grande abraço para a Adriana. Vamos ver o depoimento dela. O cristão pode ouvir música, pode dançar, pode ir em festas? Pode. Nós temos essa liberdade. Mas nós temos que observar, ter em mente que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém que nós façamos. Nós temos que sempre ter em mente, perguntar, o que Jesus faria? Será que Jesus vai estar naquela festa que eu quero ir? Eu tenho que pensar também no meu testemunho de vida. Se essas coisas não vão contra os ensinamentos de Jesus, será que é isso que Jesus quer que eu faça? No mundo de hoje, que tudo, né, é livre, uma liberdade que muitas das vezes vai sim contra os ensinamentos de Jesus. Então, eu, como cristã, eu tenho sim que ter cuidado, eu tenho que ter sempre em mente o que eu devo e o que eu não devo fazer. Pois é interessante que a Adriana ela traz o mesmo versículo citado pelo Zé antes, né? E ela, numa fase, ela pergunta, né? O que Jesus faria? Eu não sei se vocês sabem, mas que houve um movimento nos Estados Unidos um tempo em que as pessoas eram convidadas a sempre responder essa pergunta. Tinha até caneta, lápis, camiseta, que tinha a frase What would Jesus do? O que Jesus faria? Verdade. O que tu acha? Isso ajuda a gente aí a viver a vida, Gustavo? Olha... Assim, sempre ter em mente fazer essa pergunta, o que Jesus faria? Eu vou dizer assim, que se eu fosse tentado 40 dias no deserto, eu não sei se eu ia resistir, não. Tendo o poder que ele tem, por exemplo, né? É muito difícil a gente usar essa pergunta, o que Jesus faria. Eu acho que ela até pode fazer parte de de alguém que tem uma maturidade maior na fé, que sabe aquilo que é possível ou não é possível o cristão fazer. Mas para alguém que está iniciando na fé, nós falarmos esse tipo de coisa, porque o que Jesus é? Jesus é perfeito. Né? Como é que eu posso colocar Jesus no lugar de um jovem de 18 a 25 anos e obrigar ele a tomar decisões de maneira legalista, de maneira exagerada e dizer para ele que talvez se ele não tivesse seguindo exatamente o que Jesus faria, ele estaria no inferno? E eu tenho um problema, a Adriana eu conheço, ela estudou em São Paulo, no seminário, né? E então a gente se conhece de lá. Mas eu tenho dificuldade quando a gente fala, por exemplo, que Jesus não estaria em certos locais como uma festa, uma rave, né? Porque é complicado, né? De repente, nossos filhos vão e acontece alguma coisa ruim, além dele se sentir mal por ter desobedecido a gente, ele vai achar, bom, aqui Jesus não está mesmo, né? Enfim, olha só, isso me parece muito com a história do velho do saco, sabe? As pessoas te põem um terror demasiado em cima de um assunto que é simples. Tipo assim, qual é a história do velho do saco? É que as crianças vão fazer malcriação. Para não andar na rua sozinha, né? Mas mãe, eu quero brincar na rua. O velho do saco vai te levar, sabe? Daí, que na verdade começou com um carteiro. Só um parênteses, né? Antigamente as crianças iam com um carteiro na bolsa. Então, fecha parênteses. Então isso acabou criando a história do velho do saco. Mas enfim, mas o que me parece é que é o seguinte, as pessoas põem assim, não, Jesus não pode estar lá, ou os anjos, você está sem a proteção. E eu acho que é diferente você falar só, isso não agrada. Eu acho que esse comportamento isso não é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus, mas não quer dizer que ele vai te abandonar. Sei lá, eu acho que são coisas diferentes, né? E outra coisa que você colocou que eu achei é bem isso. Não tem como eu esperar de alunos do quarto ano fazer álgebra, coisas complicadas, de forma de básica, coisas, porque eles estão gateando na fé. Eu acho que o trabalho de quem está mais tempo é esse, exortar, falar, não, e mesmo assim a pessoa teme, faz, né? Mas aí você com amor abraça e tenta mostrar. Agora, esperar que pessoas jovens na fé,
E eu creio, assim, uma coisa minha, assim, que até tu ter uma maturidade na fé, de entender as consequências, eu acho que são muitos anos. Você tem que passar por muitos erros enfim, para ter essa maturidade. Então, como esperar de um pessoal que está começando? A conversa está boa, né? Tá muito bom. Aqui a gente viu esses 2 vídeos, 2 opiniões sobre o assunto. E a gente vai agora ver também 2 perguntas para a gente responder. São perguntas surpresas sobre esse tema, então as pessoas foram desafiadas a fazer perguntas sobre pode ou não pode, é pecado ou não é. Então, eu não sei o que vem por aí, mas eu acho que é legal a gente poder debater e tentar responder. A Helena Lemos, que trabalha aqui na Ubra, no campus de Canoas, e ela é nossa colega na comissão própria de avaliação, é uma senhora muito querida, ela tem uma pergunta para nós, vamos ouvi-la então. Oi, pode bater em uma criança quando ela faz xixi na cama? Ainda bem que não é uma pergunta tão polêmica, né? Mas que barbaridade. Vamos polemizar então. Não, mas peraí. Vamos polemizar. Peraí, a gente tem um sorteio aí. Tá bom. Vai ter um sorteio, vamos sortear aí. Não! Um sorteio, quem é que vai responder essa pergunta? Vai lá. É o Gustavo que não tem filho, vai responder. Por que eu fui lembrar do sorteio? Poderia ter deixado o Tom responder. Bater por fazer xixi na cama. Eu realmente nunca presenciei ou ouvi falar de uma situação como essa. Eu imagino, né, que à medida que a Helena nos faz essa pergunta, ela deve ter vivenciado algo parecido. Eu diria que, com toda certeza, essa não é a maneira de se tratar uma situação, né? Por várias razões. Aí, de novo, a gente tem que ver a situação. Qual é a idade da criança? O que aconteceu naquele dia? Que experiências ela teve, né? Eu me lembro que, quando era criança, a minha mãe dizia: não fica brincando com fogo, que se brincar com fogo vai fazer xixi na cama. Né? Então, e depois eu avisei. Né? Então, pode ser simplesmente porque ela é criança, né? E a gente sabe que a criança, à medida que ela está amadurecendo fisicamente, ela ainda não tem controle sobre os músculos que controlam o xixi e o cocô. Ela vai desenvolvendo isso e, normalmente, eu não sou médico, né, nem biólogo, mas, se eu não me engano, é por volta dos 2 anos ali que ela está realmente mais aprimorando esse controle. Então, obviamente que você não vai bater numa pessoa que não tem controle sobre o que ela está fazendo, né? Esse é um elemento. Mas mesmo que ela já for mais velha, né? O que está acontecendo? Pode ser uma questão emocional, que acaba se refletindo no corpo. Ela pode ter um problema físico realmente, que talvez, por exemplo, uma cirurgia é necessária. Então, eu diria, né, nem sempre é fácil responder esse tipo de pergunta, pode ou não pode. Mas nesse caso eu diria, não, temos que entender o que aconteceu e buscar resolver a situação de uma outra maneira. Mas sabe que eu vou só colocar um pouquinho mais de dificuldade na tua resposta então, tá? Porque aconteceu com o meu filho, que estava passando, foi no ano passado ele já estava com 7, 8 anos de idade, né? Mas olha só a situação, estava muito frio. Fez aquelas noites de muito frio. Ele fez de propósito? Não fez de propósito, mas tipo, estava muito frio. Daí, tipo assim, tu já toma muitos líquidos quentes, né? O Nescauzinho e tal. E chegou de noite, estava muito frio, foi muito frio, deve estar uns 2 graus, sei lá. E a gente avisa, você já foi lá fazer seu xixi antes de dormir, né? Eu já fiz. Eu sabia que eu não tinha feito. Olha, você não fez, você vai fazer xixi, a gente vai brigar depois e tal. Não foi, estava muito frio, né? Fez. E aí? Você bateu? Você bateu ou não bateu? Eu tô te devolvendo. Você bateu ou não bateu? Lógico que não. A bronca vem, mas lógico que não. Não tem muito a ver com a nossa situação, mas eu me lembrei agora daquele filme Debbie Lloyd, vocês assistiram? Sim. Eles estavam andando na moto e o cara que estava atrás da garupa queria fazer xixi, aí ele fez. Mesmo. E daí todo mundo ficou mais quentinho ali no meio do inverno que eles estavam também. De repente foi isso, ele queria apenas esquentar um pouco mais o lugar. Então, mas assim, concordo contigo, eu acho que não por isso, né? Não por isso. Mas pode bater por outra coisa, será então? A Bíblia diz que umas palmadas não matarão. Sobre a ótica bíblica, deve fazer parte da educação como corretivo de educação, né? Mas é que assim, se perdeu muito no tempo, né? E se perdeu muito até que ponto você pode. Mas pode quanto? Quanto que eu posso bater? Quanto que eu posso, sabe? Eu acho que a correção é necessária dentro
de vários critérios, né? Foi uma desobediência assim clara ou foi uma travessura, né? Não, foi algo que aconteceu. Foi uma criancice, né? Você afetou um terceiro também, né? Se afetou uma terceira pessoa, como ele fazer uma ação que machucasse uma outra pessoa ou prejudicasse. Ou então, já soubesse que aquilo era errado. Depois de avisos. Então, assim, na minha concepção. E eu acho que não pode bater com raiva, assim, é o que eu tento. Você tem que guardar um momento para isso. Porque se bate com raiva, você vai acabar não só corrigindo, mas extravasando, né? A gente, e tá aí o problema nós adultos quando corrigimos uma criança, né? Que a gente acha que aquela criança é um adulto. E assim, não só nas nossas palavras, porque a agressão em palavra também é uma coisa muito forte, né? Mas às vezes a gente descarrega uma força, pega no braço e chacoalha e a gente não sabe, pode estar machucando aquela criança. Sim. Né? E não deixa de ser uma agressão, né? Tem, hoje em dia, né, com o avanço, acho que tem formas melhores de educar do que ter que apelar para E eu não estou condenando meus pais, né? Meus pais usavam de corretivos assim, né? Eu acho que eles, na época deles, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com o conhecimento que tinham, mas hoje... Né, 30, 20 anos depois, a gente tem outros conhecimentos que deveriam nos dar condições melhores para não apelar tanto para o castigo físico como antigamente tinha. Né? Eu iria comentar duas coisas, né? Eu acho que a gente também é importante sempre o texto lembrado, é o texto do Antigo Testamento, né? A gente tem que lembrar sempre a perspectiva que a gente tem em Jesus Cristo, né? E em várias questões, Jesus, ele trouxe uma compreensão mais ampla das coisas do Antigo Testamento. Então, essa é uma perspectiva. A segunda é só para botar um pouco mais de lenha na fogueira, né? Sobre o pode ou não pode, tá? Aí o cristão vai dizer, tá, na Bíblia diz que pode, tem lá o texto que diz que pode bater, dar umas palmadas na criança, né? Mas daí nós temos uma lei que estabelece que não pode. E a mesma Bíblia, ela diz que a gente deve respeitar as autoridades também. E daí? Como é que se faz? A palmada é crime. Eu digo assim, a resposta está na sabedoria da minha tia. A minha tia, ela tem um chinelo que é uma pantufa, que aquilo ali é de aquele pelinho bem, Crocs. Né? Só que a sola é dividida em dois, que também é um material bem, né? E a sola está descolada. Então, qualquer batidinha sai um tá bem forte, né? Então, parece que é algo... Só o susto. É o susto. Então, claro, brincadeira, né? Mas assim, eu acho que também, botando mais lenha, e o testemunho? Que testemunho que nós estamos dando? Sendo pais que corrigem os filhos dessa maneira, né? Quem é o Estado para dizer como eu devo educar meu filho? Aí é uma pergunta um pouco mais... Boa, né? Contra o Estado. E o Estado tira algo que talvez era o único recurso de pais que não tem tanto conhecimento psicológico, você tira isso e dá o quê? Não dá nada? Então, exatamente. Né? O Estado faz leis, acho que tem uma razão de ser e eu concordo com a lei, acho que a gente não tem que bater mesmo, mas ao mesmo tempo eu reconheço que o Estado se intromete ali na família e tem aquelas famílias que, né, o único recurso às vezes corretivo era esse, e aí você tira esse único recurso. Os pais não têm conhecimento psicológico, eles foram criados assim, você não dá nada no lugar. E o pai não educa mais, então, por meio... Eu não sei, eu posso estar errando muito, Fukui, mas se uma família, esse é o único recurso que ela tem, aí devia ser tirado dela mesma. Com certeza. Aí deveria ser deve ser tirado dela mesma. Porque o amor tem que ser sempre a primeira opção, né? Você conversar e explicar, e conversar, e explicar, né? E coloca de castigo, coloca para pensar, e explica. Eu acho realmente que isso seria assim, ó, olha, meu amigo... nesse sentido que eu falei do redimensionamento que a gente tem em Jesus, né? De como a gente lida com certas coisas conflitantes na vida. Eu assim, era criança, não lembro de ter aprendido muito com surra, eu confesso. Eu era mais sentia correção com castigo, né? Então eu tirava privilégios e isso funciona muito mais do que você dar uma surra. Às vezes eu até torcia para levar a surra porque não ia levar o castigo. E é mais rápido, né? É mais rápido, dói lá na hora. Para mim, a pior coisa que tinha, a coisa mais cortante que tinha era o olhar de reprovação da minha mãe. Aquilo era cortante, o olhar de reprovação. Aquele beliscão assim, por baixo, assim, na costela. Vamos para a segunda pergunta do Alexandre Cruz, aqui de Canoas também. Trabalha na TV? Na Ubra TV? Olá, eu sou Alexandre de Canoas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês na ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro em usar snipers em decorrente do sequestro do ônibus. Ai. Vocês sabem, né, o que aconteceu dia 20?
Vai ter sorteio isso aí, não? Vai ter sorteio. Eu já tô fora, porque eu já respondi uma, agora é com vocês. Tinha que ter tirado meu nome dali. Fui. Vai lá, Fui, contigo. Cara, eu não sei o que ele quer dizer, mas eu acho que era entre salvar, acho que era 37 pessoas inocentes. Se você tem que apelar por um sniper, eu não tenho dúvida de que o sniper, a polícia fez o certo, né? Teve a fatalidade de matar o rapaz ali, mas é muito difícil o sniper conseguir mirar na coxa, mesmo assim ele tenta poupar lá o cara que sequestrou o ônibus, o cara pode entrar no ônibus, ligar o isqueiro e matar ele e todo mundo, né? Então, eu não critico a ação da polícia ali naquele caso, porque eu acho que era meio crítico ali, né? E pensando que tem inocentes, né? Eu só critico, acho que teve uma cena que o governador ali, ele desceu comemorando do helicóptero. Acho que aquilo não cabe. O sniper comemorar ali na hora da emoção, né? Tudo bem, ele salvou 37 vidas, vamos interpretar assim, né? Mas o governador ali eu critico. Eu não acho que ele deveria ter comemorado como se fosse uma torcida de futebol, né? Uma vida se perdeu, né? E continua sendo uma vida perdida, né? Acho que isso sempre é motivo de lamento. O que eu penso assim, a partir até da tua fala, foi o seguinte, que no mundo o pecado está presente e o pecado ele acaba pervertendo todos os planos de Deus para a nossa vida. De maneira que ele perverte tanto que às vezes a gente não escolhe entre o certo e o errado. Entre o pior e o menos pior. Sabe, não dá para dizer que matar alguém é certo. Não. Você escolhe dentro dos limites que a maldade nos impõe no mundo, né? E me parece que essa é uma situação, não me parece que é tanto entre certo e errado. A gente poderia dizer, me entendam bem o que eu estou dizendo, é errado tirar a vida de uma pessoa. As duas coisas são. Mas você, pela maldade presente no mundo, às vezes você é forçado a optar, talvez, entre aquilo que é menos pior. Né? Em prol de 37 outras vidas, né? Que não tinham nada a ver com a situação. É que a grande questão é que dizem que ele estava com uma arma de mentira, né? Mas não dá para, eu acho que não dá para saber, né? Imaginam, né? Não vai dar para arriscar, né? Pois é, essa é a grande questão, né? O ato de ele usar uma arma de mentira, qual que é a linguagem corporal que ele demonstra usando uma arma de mentira, né? Não é que ele tem uma arma de mentira, mas que ele está disposto a fazer algo em prol daquilo que ele quer. Ou até mesmo matar pessoas, ou 37 pessoas. A gente tem que lamentar a situação, a morte, né? A família que ele era um vigilante ali. Acho que nós cristãos temos que ter um olhar de amor tanto para essa situação, tanto para a família ali do rapaz, acho que é o Wellington, né? Rapaz que foi ali morto, né? Ter um olhar de amor para o policial e para a polícia lá que fez o seu papel de salvar, defender os 37 inocentes, e acho que o policial é o que mais tem que escolher entre o pior e o ruim, né? Porque ele está lidando com a maldade humana ali e pessoas sofrendo perigo, né? O que eu acompanhei pouco essa notícia, assim, não fui muito a fundo, né? Mas o que eu notei e o que me chamou mais a atenção, de ambos os lados, né? Primeiro foi, parece que é uma dificuldade de entender o papel de cada um nessa história, sabe? Porque me parece que para muita gente, né, e está dividido, mas para muita gente não tá bem definido quem é realmente a vítima. Quem é a vítima? A vítima é a pessoa que estava, né, disposta a levar o plano adiante. Eu não sei até quando, não sei se era um susto, ele não deixou claro, mas me parece que não está claro quem é a vítima. Pois é. E isso me deixa intrigado, sabe por quê? Porque várias outras pessoas estavam sendo ameaçadas. E eu acho que chegou a um extremo, que alguém teve que tomar uma decisão. Tomaram a decisão. Aquela pessoa tragicamente foi morta, porque toda morte é uma tragédia, mas depois que ele foi morto, pessoas comemoraram. Puxa vida! Acho que não cabe, não. Tipo assim, eu vejo uma sequência de incoerência nisso, de falta de definir qual é o papel de cada um nessa história. Não, o produtor já está nos indicando aí que a gente tem que encerrar. Pois é, o Tom vai ter que vai continuar intrigado. Tom. Tá bom. A gente vai encerrar. Vamos ficar intrigado. Mas valeu, gente, foi um prazer conversar com vocês aí, né? E a gente, de repente, vai ter que sentar de novo e continuar essa conversa. Tá bom. Conversa muito boa. Inclusive, surgiram pontos aí, além desse, que são muito interessantes da gente falar novamente. Vai ficar para uma segunda edição do nosso programa. Tá bom. Valeu, um abraço, foi um prazer, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, um abraço.